É mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito, o peso invisível do pensamento herdado. Você não nasce preconceituoso, mas também não precisa muito para se tornar um. É como respirar. Você nem percebe que está fazendo, mas está. O preconceito entra em você, disfarçado de piada, de conselho, de tradição. Ele se camufla no tom das conversas de família, nas piadas repetidas na escola, nas expressões do jornal que ninguém contesta. Você cresce achando que é só uma forma de pensar, quando na verdade é uma prisão invisível. Einstein diz: é mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito. E quem dedicou a vida à ciência sabia muito bem que a mente humana pode ser infinitamente mais rígida do que qualquer partícula da física, porque o preconceito não é apenas uma ideia. Ele é um reflexo condicionado, uma repetição automática, uma armadura que alguém vestiu antes de você nascer e que agora veste você sem que o perceba. E é essa armadura que você carrega quando escolhe quem ouvir, quem rejeitar, quem amar ou odiar, mesmo sem saber exatamente o porquê. Ele mora na frase "sempre foi assim". Mora na expressão "isso não é normal". Está nos silêncios quando alguém é excluído e nas piadas que provocam risos desconfortáveis. O preconceito não grita, ele sussurra. E o sussurro, por ser baixo, muitas vezes parece inofensivo, mas corrói. O mais cruel do preconceito é que ele parece lógico para quem o tem. Ele se disfarça de bom senso, de experiência de vida, de só estou sendo realista. Mas a verdade é que ele nunca nasce do conhecimento. Ele nasce do medo e se alimenta da ignorância. Você já reparou quantas certezas você carrega que nunca questionou? Quantas opiniões formadas que talvez nem sejam realmente suas? Quantas vezes você olhou para alguém e sem nenhuma troca de palavra já decidiu algo sobre aquela pessoa? A cor da pele, o jeito de andar, o sotaque, a roupa menos, tudo vira motivo para o julgamento automático. Isso é preconceito. E não importa se ele é cultural, religioso, social, de gênero, de classe, de aparência. Todo preconceito nasce da mesma raiz. Uma ideia que nunca foi examinada com honestidade. Uma ideia que se esconde no fundo da mente, protegida pelo conforto da maioria e que sobrevive porque ainda é útil para quem a usa. A ciência conseguiu dividir o átomo, dividir o núcleo, criar energia suficiente para mover cidades ou destruir continentes, mas dividir o preconceito, quebrar essa estrutura mental rígida, entalada entre orgulho e tradição, isso exige mais do que tecnologia. Exige consciência, humildade e coragem. E é aí que mora o desafio. Porque a maioria das pessoas não quer mudar de ideia, quer apenas confirmá-la. A verdade, por mais libertadora que seja, assusta, porque ela obriga você a se rever. Obriga você a admitir que talvez tenha errado. E isso para muitos é insuportável. Mas é nesse ponto que começa a verdadeira transformação. Einstein falava da mente com o mesmo respeito que dedicava à física. Ele sabia que a liberdade começa no pensamento e que nenhuma equação mudaria o mundo se o mundo continuasse refém dos mesmos julgamentos de sempre. Então eu te pergunto, quais ideias você ainda carrega que não são realmente suas? Quais frases você repete sem perceber? O que você herdou e nunca ousou questionar? Talvez seja a hora de fazer com o preconceito o que Einstein fez com o átomo desintegrar. E isso começa agora. A inércia das ideias e o medo do diferente. E o preconceito não é apenas um pensamento ultrapassado. Ele é um sistema silencioso que, uma máquina invisível que opera nas entrelinhas da cultura, da linguagem, da história. Mesmo quando ninguém o menciona, ele age. Mesmo quando todos dizem que ele acabou, ele persiste. Porque o preconceito não depende do debate. Ele depende da repetição. E é por isso que ele sobrevive. A inércia mental é uma força tão poderosa quanto a gravidade. Uma vez que uma ideia se instala, o cérebro faz de tudo para mantê-la ali, mesmo diante de novas informações, mesmo diante da dor do outro, mesmo quando a realidade insiste em desmentir o que você acredita. Ainda assim, a mente busca formas de justificar o velho pensamento. É o conforto da familiaridade, o medo do que é novo e, sobretudo, a dificuldade de admitir que talvez você tenha estado errado esse tempo todo. Einstein, com sua genialidade, sabia disso e por isso fez da humildade intelectual uma das suas maiores virtudes. Ele sabia que pensar é um processo vivo, que evoluir é se contradizer. E que uma de ideia não é fraqueza, a menos
é sinal de inteligência, mas na sociedade, infelizmente, ainda confundimos dúvida com indecisão, abertura com fragilidade. E o pior, confundimos tradição com verdade. Assim, o preconceito se camufla nos valores antigos. Ele se senta à mesa no almoço de domingo. Ele assina contratos. Ele vota. Ele educa. E às vezes, até ama menos. Mas ama, com limite, com condições, com regras invisíveis. Você já percebeu como em muitas famílias, certos assuntos são evitados? Como se houvesse uma barreira de palavras proibidas, temas interditos, verdades engavetadas? Isso não é acaso. É defesa, é o inconsciente coletivo tentando proteger as estruturas do que é conhecido. Porque o desconhecido gera angústia. E a angústia é o começo da mudança. Mas a mudança incomoda. E o preconceito sabe disso. Ele se instala onde há medo. Medo do diferente. Medo de perder o controle. Medo de ser excluído ao incluir o outro. Medo de se desconstruir e não saber quem se é sem as ideias herdadas. Porque sim, o preconceito também dá identidade. Também une grupos. Também oferece sensação de pertencimento. E abandonar isso é um ato de coragem. Solitária, mas é necessário. Porque enquanto uma sociedade se organiza em torno de muros mentais, ela jamais acessará o verdadeiro progresso. Não importa o quanto avance na ciência, na medicina, na tecnologia, menos se não avançar, na empatia, tudo será frágil. Einstein compreendia isso. E por isso, sua fala sobre o preconceito não era apenas uma crítica, era um alerta. Vivemos em um tempo onde falar de igualdade é moda, mas praticar igualdade ainda é exceção. Onde se cobra respeito nas redes sociais, mas se perpetua exclusão nos círculos reais. Onde se valoriza a aparência de inclusão, mas se teme o impacto profundo da verdadeira convivência com o diferente. Estamos, muitas vezes, presos em uma bolha de conforto ideológico, cercados por pessoas que pensam como nós, que vivem como nós, que concordam conosco, e isso reforça nossas certezas, alimenta nossos julgamentos, e faz com que o preconceito vire uma lente distorcida, mas confortável. A pergunta que fica é: você está disposto a tirar essa lente? Está preparado para enxergar a vida sem o filtro do costume? Para se abrir à experiência do outro, sem medo de perder a sua própria? Para admitir que talvez, só talvez, aquela verdade que você repete não seja tão verdadeira assim? Porque enquanto o preconceito for mais fácil de manter do que um átomo de quebrar, estaremos todos presos, não por correntes físicas, mas por ideias que se recusam a evoluir. E talvez esse seja o maior desafio da humanidade. Não criar novas tecnologias, mas desenvolver a coragem de pensar diferente. O sistema invisível que alimenta o julgamento. Preconceito não é só pessoal. Ele é estrutural. Ele está nos alicerces invisíveis de tudo aquilo que chamamos de normal. Está nas leis, nas oportunidades, nos espaços ocupados e principalmente nos que seguem vazios. Está nas ausências, nos lugares onde o diferente não chegou, não foi aceito ou foi silenciado. O preconceito não é só uma ideia individual, é uma engrenagem coletiva. Uma programação silenciosa que diz quem pode e quem não pode, e quem deve ser observado com desconfiança. É aqui que a fala de Einstein se torna ainda mais poderosa. Ele não está apenas dizendo que o preconceito é difícil de quebrar, ele está dizendo que ele é mais sólido que a matéria em si. E isso nos obriga a fazer uma pergunta incômoda: o que é mais difícil de desintegrar, uma estrutura física ou uma crença social? A resposta está no mundo ao nosso redor. Quando você observa quem ocupa os cargos de poder, quem decide políticas públicas, quem aparece nas campanhas de publicidade, quem recebe prêmios, elogios e visibilidade, você começa a perceber um padrão, a mold, um modelo de ser humano que ainda é considerado o centro, o exemplo, a referência. Todos os outros, de alguma forma, são tratados como exceção, e isso é o preconceito operando em silêncio. Não como ódio explícito, mas como favorecimento. Não como agressão aberta, mas como invisibilização sutil. Não como barreira física, mas como ausência de convite. A exclusão hoje não precisa de portões fechados, ela se perpetua pela naturalização da ausência. Einstein sabia disso, ele viveu isso. Ele, um judeu em meio ao antissemitismo crescente da Europa. Ele, um cientista questionador, em tempos de totalitarismo. Ele,
um homem que ousou romper com a física clássica e foi ridicularizado antes de ser reconhecido, Einstein enfrentou preconceitos, não só ideológicos, mas institucionais, e por isso sua fala carrega mais do que crítica. Ela carrega testemunho. Mas o que podemos fazer com isso hoje? A primeira coisa é assumir, admitir que todos nós, em algum nível, fomos programados para o preconceito, que mesmo sem intenção, reproduzimos exclusão, que mesmo com boa vontade, muitas vezes reforçamos distâncias. Isso exige coragem, porque é muito mais fácil apontar o preconceito no outro do que enxergá-lo em si mesmo. É mais confortável se ver como vítima do sistema do que como parte dele. Mas a verdade é que todos participamos e só podemos mudar aquilo que reconhecemos. A segunda coisa é ouvir. Ouvir de verdade. Ouvir o que incomoda, o que desestabiliza, o que tira da zona de conforto. Ouvir quem vive uma realidade diferente. Ouvir não para responder, mas para entender. Porque o preconceito só sobrevive onde não há escuta, onde há ruído, onde há indiferença. E a terceira coisa é agir. No pequeno, no cotidiano, nas conversas com os amigos, nas escolhas que você faz, nas palavras que você escolhe usar, nos ambientes que você ajuda a construir. Desintegrar o preconceito não é um evento grandioso, é uma sequência de gestos. É você se posicionar quando todos riem da piada errada. É você estender a mão quando o outro está sendo silenciado. É você dar espaço. E mais do que isso, sair de cena quando necessário para que outro possa ocupar. Einstein dizia que a mente é como um paraquedas. Só funciona se estiver aberta. Mas a verdade é que a maioria das pessoas anda com a mente fechada, costurada por medo, por conveniência, por tradição. É por isso que o preconceito resiste. Porque para quebrá-lo, é preciso romper laços emocionais com tudo que já foi ensinado como certo. É preciso trair as expectativas da sua cultura, da sua família, do seu círculo social. É preciso se reinventar. E isso assusta, mas é esse o caminho. Porque a liberdade verdadeira começa onde termina a repetição cega, onde a dúvida entra, onde a curiosidade se sobrepõe ao julgamento, onde a empatia vence o medo, onde você escolhe pensar e não apenas repetir. Einstein falou: é mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito. E se ele, com sua mente brilhante e sensível, nos deixou essa frase, não foi para nos resignarmos, foi para nos convocar, para lembrar que o verdadeiro trabalho da humanidade não é apenas dominar o mundo físico menos, mas libertar o mundo interno, reprogramando a mente. O fim da herança invisível-se, o preconceito, é mais resistente que um átomo. É porque ele não vive apenas nos pensamentos conscientes. Ele se esconde nos porões da mente, nas heranças silenciosas, nos olhares que recebemos quando crianças, nas frases que ouvimos sem contestar, nos gestos que copiamos sem perceber. O preconceito é uma herança invisível, passada de geração em geração, como se fosse natural, como se fosse parte da educação, do ser correto. Mas não é natural, é programado. E tudo que foi programado pode ser reescrito. Einstein entendia que a mente humana é, ao mesmo tempo, o maior laboratório e o maior campo de batalha. E é nela que travamos nossas guerras mais profundas, contra nossos medos, contra nossos condicionamentos, contra os limites impostos por quem veio. Antes de nós reprogramar a mente, para quebrar o preconceito, não é uma escolha ideológica, é uma questão de evolução. É o próximo passo da inteligência, menos a inteligência emocional, social, espiritual. E essa jornada começa com um ato radical: questionar o que sempre foi dito como verdade. Você já se perguntou por que determinadas pessoas causam desconforto só por serem quem são? Por que determinadas características físicas, sotaques, religiões, orientações ou escolhas despertam piadas, desconfianças ou exclusões? Esse desconforto não é pessoal. Ele é aprendido, e como tudo que é aprendido, pode ser desaprendido. A geração atual tem uma chance única, porque nunca estivemos tão conectados. Nunca foi tão fácil ouvir outras vozes, acessar outras realidades, quebrar bolhas. A tecnologia, se usada com consciência, pode ser uma ponte de empatia, para enxergar o mundo com outros olhos. E é exatamente isso que o preconceito teme que o VOCA veja. Que veja o ser humano por trás do rótulo, que veja a dor por trás do comportamento.
que veja a complexidade por trás da aparência, porque ver de verdade desarma. E quando você permite ver algo dentro de você, muda. Einstein falou: o problema do mundo não são as pessoas, mas é o silêncio dos bons. Essa frase ecoa até hoje, como um chamado, porque o preconceito não cresce apenas pela ação dos intolerantes menos, mas pela omissão dos conscientes. Quando você cala diante de uma injustiça, você a alimenta. Quando você se afasta da dor alheia, você a prolonga. Quando o vocades não é problema meu, você se torna parte do problema. Mas a boa notícia é, o contrário também é verdadeiro. Cada vez que você se posiciona, você quebra um elo. Cada vez que você ensina uma criança a respeitar, você muda o futuro. Cada vez que você escolhe a compaixão em vez do julgamento, você faz ciência menos a ciência do coração. A mesma que Einstein praticava silenciosamente em suas escolhas, em suas amizades e em sua vida. É preciso coragem para desconstruir, para olhar para dentro e encontrar os pontos cegos. Para admitir que mesmo sem querer, você pode ter ferido, que, mesmo com boas intenções, você pode ter contribuído com um sistema de exclusão. Isso dói, mas essa dor é libertadora. E, nela que nasce a verdadeira mudança. Reprogramar a mente é um processo. Não é sobre virar perfeito. Não é sobre nunca mais errar. É sobre estar consciente, estar atento, estar disposto a aprender, a ouvir mais do que falar, mais do que afirmar, a se aproximar do que te desafia menos e não se afastar. Nova geração pode ser a que quebra o ciclo, mas isso exige educação emocional, diálogos reais, espaços seguros e exemplos vivos, porque não adianta ensinar respeito com palavras e praticar exclusão com gestos. As crianças aprendem muito mais com o que sentem do que com o que ouvem. E se queremos um mundo com menos preconceito, precisamos começar pelas raízes, menos com amor, com firmeza, com presença. Einstein não era apenas um cientista. Ele era um humanista, um visionário que via além dos átomos, além das fórmulas. Ele via o ser humano em sua complexidade. E é por isso que sua frase continua pulsando até hoje, porque ela nos desafia a ir além da superfície, a desintegrar o invisível, a tocar o núcleo daquilo que nos afasta menos e, a partir disso, criar pontes. Se você chegou até aqui, é porque já iniciou essa jornada. E mesmo que pareça solitário às vezes, lembre-se, cada pequena ação que você faz com consciência é uma semente plantada. E um dia, essa semente rompe a terra, cresce, inspira e muda tudo. A coragem de desintegrar o invisível, desintegrar um átomo, exige ciência. Um preconceito exige consciência. Essa é a diferença entre dominar o mundo físico e transformar o mundo humano. Einstein sabia o que isso significava. Ele não era apenas o físico que formulou a teoria da relatividade. Ele foi também o refugiado político, o alvo de perseguição nazista, o defensor dos direitos civis nos Estados Unidos, o homem que rejeitou convites de glória quando sentiu que a vaidade roubava a verdade. Ele era, acima de tudo, alguém que enxergava além do visível e não aceitava como natural aquilo que era apenas costume. E você, quantas vezes já se pegou repetindo pensamentos herdados? Quantas vezes já teve medo de ser julgado por apoiar o diferente? Quantas vezes preferiu o silêncio à coragem? Sim, todos nós já estivemos nesse lugar, mas todos nós também temos o poder de sair dele. O preconceito se esconde em zonas de conforto, e para vencê-lo, é preciso sair da borra, sair do conhecido, sair do piloto automático. Einstein falou: o mundo é um lugar perigoso de se viver não por causa daqueles que fazem o mal, mas sim por causa daqueles que observam e deixam o mal acontecer. Essa fala não é uma acusação, é uma convocação, uma lembrança de que o mal só prospera onde há indiferença, e que a verdadeira revolução não é feita com gritos, mas com presença, com firmeza, com empatia, com exemplos. Você não precisa mudar o mundo inteiro, mas pode mudar o mundo de alguém, e isso já é o bastante. Quando você escolhe ver além dos rótulos, você reescreve narrativas. Quando você escolhe estender a mão, você quebra muros invisíveis. Quando você educa com amor, você cura feridas ancestrais. E quando você muda a si mesmo, o mundo muda junto, porque toda estrutura social é feita de pessoas, e é capaz de se transformar. Einstein também disse: não podemos resolver os problemas com o mesmo pensamento que usamos quando os criamos. Isso vale para o preconceito.
Ele nasceu do medo, da necessidade de se sentir superior, e ele só será vencido com coragem, com conhecimento, com humildade, com um novo pensamento, uma nova consciência, uma nova disposição para amar. Talvez por isso, as falas de Einstein toquem tanto menos, mesmo depois de décadas, porque elas não falam apenas ao intelecto, elas atravessam o tempo, chegam como sussurros de uma mente que viu além da ciência, e que tentou, com palavras simples, despertar o que há de mais elevado em nós. E se hoje você se sente pequeno diante da força do preconceito, lembre-se, até o átomo, aparentemente indivisível, pode ser rompido. E quando ele se rompe, gera uma força imensurável. Você também pode romper com o invisível, pode romper com a velha programação. Paul Scholer, todos os dias, agir com consciência, pode ensinar pelo exemplo. Pode ser um farol num mundo escuro. Einstein falou, o preconceito é mais difícil de quebrar do que um átomo, mas ele não disse que era impossível. Então, respire fundo, abrace sua história, reveja seus padrões, escute quem pensa diferente, eduque com mais escuta do que regra, respeite com mais presença do que discurso, e lembre-se, você é parte da equação, a equação da mudança, porque o mundo não muda sozinho. Ele muda quando você muda. E o primeiro passo é enxergar. O segundo é sentir. O terceiro é agir. Einstein deixou as fórmulas. Agora, cabe a nós transformar o invisível